E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Dando continuidade aqui à resolução da prova do Enem, a gente vai agora para a questão 145 do caderno azul, ok? A questão diz o seguinte: em um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados e no Distrito Federal, com mais de 5 mil pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Isso de todas as pessoas, tá? Aí agora vai dividir por partes, diz assim. Na faixa de idade de 10 a 24 anos, a média diária é de 3 minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado à leitura é de 5 minutos. Entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então a gente tem aqui, né, x% está na primeira, y% na segunda e x% na terceira faixa. Os valores de x e y do quadro são respectivamente iguais a quanto? Então vamos lá, pessoal. Aqui tem algumas observações a fazer. A gente sabe que esse x mais y tem que dar 100%, concorda? E o x ele está se repetindo. Então, se eu quero primeiro x e depois y, por exemplo, pode ser a letra A? Pode. Porque se x for 10, 10 mais 10 vão ser 20, mais 80 é 100. Letra B, pode? Aí já não pode, porque 10 mais 10 vão ser 20, mais 90, 110. Passou de 100%. Então, a letra B está errada. Pode ser a letra C? 20 mais 20 é 40, mais 60 dá 100. Então, pode ser a letra C. Letra D, 20 mais 20 dá 40, mais 80 é 120, passa. Então, não pode ser mais que 100%, tem que ser o 100%. E na letra E, 25 mais 25 vai dar 50, mais os outros 50, a gente tem aqui que pode ser também, tá? Bem, por que o Y tem que ser maior do que o X em todas as alternativas? Só para a gente entender. A média inicial que fala ali, né? A média geral é 6, né? Vamos fazer assim, qual é a média de 10 a 24 anos? De 10 a 24 está dizendo aqui, ó, que são 3 minutos. A média no próximo são de 5 minutos. Então vou colocar aqui com esse espaçamento. E com um espaçamento bem maior, eu tenho média de 12 minutos. Só que qual é a média? A gente sabe que é a média geral. A média geral a gente sabe que é de 6. E note então que esse 6, né, que é a média geral, que é o meu parâmetro, ele está muito mais próximo aqui do 5. Então quer dizer que a maior parte dos dados vão ter que ser aqui próximos a 5. Porque se a maior parte dos dados fossem próximos a 12, a média seria mais próxima de 12, concorda? Como a média é 6, a maior parte dos dados está beirando ali o 5 mesmo, tá? E como o 5 é o pessoal que está entre 24 e 60 anos, ele é o Y no nosso quadro, por isso que o Y tem que ser realmente maior, tá? Bem, como é que a gente vai fazer uma questão desse tipo aqui? Não é muito fácil porque a gente não conhece esses percentuais, tá, pessoal? Mas como é que a gente faz uma média de uma maneira geral? A gente tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de termos, tá? O problema é que a gente não sabe quantas pessoas tem em cada faixa. Vê, na faixa etária, que é a primeira, de 10 a 24, eu teria que somar a média da pessoa 1, quanto tempo a pessoa lê, então seria a pessoa 1, mais a pessoa 2, mais a pessoa 3, até uma pessoa que eu não sei quanto é, uma pessoa N. E aí eu teria que dividir por essa quantidade de pessoas, tá? Que seria X% do total. Então aqui, para não ter que fazer pessoa 1 mais pessoa 2 mais pessoa 3, é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou dizer assim, ó, na faixa 1, quando eu digo na faixa 1, eu estou falando da primeira, que é de 10 a 24, tá? Qual vai ser a soma dos tempos? Quando eu falar a soma dos tempos, eu estou falando da soma dos tempos de leitura, tá? Então eu vou supor que a soma dos tempos aqui de todas essas pessoas é A. Então, quando eu pegar a pessoa 1 mais a pessoa 2 mais a pessoa 3, o tempo de cada uma vai dar A minutos, tá? Como é que ficaria a média aqui? Bem, ficaria assim. A soma de todos eles vai ser A, aí eu tenho que dividir pela quantidade de pessoas.
a quantidade de pessoas vai ser x% do total de pessoas. O total de pessoas aqui eu vou chamar de T, tá? T significa o total de pessoas. Só que eu já sei que essa média de idade, ou desculpa, essa média de tempo de leitura é de 3 minutos. Então aqui eu vou igualar a 3. Se aqui eu faço meio pelos extremos, o que é que eu vou encontrar? Quanto dá a soma dos tempos de todas essas pessoas aqui. Eu vou encontrar x%, vou encontrar 3 vezes x%, lembrando que x% é x por 100, vezes o total de pessoas. E aqui só para concluir, quem seria a expressão aqui para lá? Nota que aqui eu posso pegar 3 por 100, né? Para ficar melhor com número do que com letra, né? 3 por 100 vai dar 0,03, que multiplica x, que multiplica o total de pessoas. Aqui eu achei uma expressão para o tempo de leitura de todas as pessoas juntas da primeira faixa. Agora a gente vai para a faixa 2. A gente vai seguir o mesmo raciocínio, tá? Se você quiser, inclusive, acelerar um pouquinho o vídeo, sinta-se à vontade, porque aqui eu vou estar só repetindo o raciocínio. Então, qual vai ser a soma dos tempos da segunda faixa? Eu vou chamar de B agora, tá? Então, aqui eu vou ter B dividido por Y% do total de pessoas, então, vezes esse total. E agora eu sei que são 5 minutos, tá? Bem, agora eu vou fazer aqui meio pelos extremos. Aí eu vou encontrar aqui a soma de todos esses tempos da segunda faixa, B, vai ser igual a 5 vezes Y%, que é Y por 100, vezes o total de pessoas que tiver. Então, eu vou achar finalmente uma expressão para o B. 5 por 100 será 0,05, que multiplica Y, que multiplica T. Então, aqui eu achei uma expressão para a soma dos tempos da segunda faixa. E agora eu vou achar para a terceira faixa. Então, aqui eu vou dizer que a soma dos tempos é igual a C. Então, vamos lá. C, que é o tempo de todos eles juntos, dividido pela porcentagem de pessoas, que é x% do total, note que aqui também é x%, vai ser igual agora a 12. Bem, agora aqui eu vou fazer meio pelos extremos, né? Deixa eu pegar, selecionar o lápis aqui, selecionar esse lápis roxo aqui, para ficar mais ou menos na cor que eu fiz lá, né? Então, vou fazer aqui meio pelos extremos, quem vai ser o C? Bem, C vai ser igual a 12 vezes x%, que é x por 100, vezes o total de pessoas. E aí, finalmente, eu encontro aqui uma expressão para a soma dos tempos de todos da terceira faixa. 12 por 100 é 0,12, que multiplica x, que multiplica t. Então, a gente tem aqui essas expressões. Você pode estar se perguntando, para que foi feito tudo isso? Bem, pessoal, foi feito tudo isso, é importante achar essa soma, tá? Isso em geral vai ser usado em questões de média, assim, porque a gente tem a média geral. O que é que será a média geral? Vai ser a soma dos tempos das pessoas da primeira faixa, da segunda e da terceira, tudo isso dividido pelo total de pessoas. E eu sei que essa média geral é de 6 minutos. Então, se você não entendeu o que eu falei, vê a conta que eu vou fazer agora aqui, ó. A gente vai fazer uma conta para a média geral. O que é que seria a média geral? Seria eu pegar todos os tempos da primeira faixa juntos, mais todos os tempos da segunda faixa juntos, mais todos os tempos da terceira faixa juntos. E dividir pelo total de pessoas. Lembra que o total de pessoas eu chamei de T. E agora eu sei que essa média geral é 6, que isso a questão já nos deu. Se a gente fizer meio pelos extremos, e aí eu vou fazer meio pelos extremos e já substituir, tá? No lugar do A, a gente vai ter 0,03 vezes x vezes t, mais, no lugar do B, 0,05 y vezes t, mais, no lugar do C, 0,12 vezes x vezes t. Tudo isso vai ser igual a 6 vezes t, concorda? Aqui, eu vou somar logo o azul com o roxo. Eu posso fazer porque é tudo xt, né?
0,03 mais 0,12 vai dar 0,15 xt mais 0,05 yt igual a 6 vezes t. E aqui o que é que eu posso fazer, pessoal, para dar uma simplificada nessa conta? Eu vou dividir ambos os lados por t. Como t não é zero, né? Porque a gente sabe que não pode dividir por zero em matemática. T é o total de pessoas. Então, não pesquisei 0 pessoas. Diz lá no enunciado, inclusive, foram mais de 5.000 pessoas, tá? Então, eu posso dividir por t. Só que quando eu dividir por t, ó, vai cortar esse t e esse t. Então, o que é que eu vou encontrar aqui? 0,15 x mais 0,05 y igual a 6. Bem, essa equação aqui que a gente encontrou, ela está representada, né, em porcentagem, só que na forma decimal. Lembra que aquele x lá no quadro, né, a gente tinha x, y e x. E aquele x mais y mais x tem que dar 100%. Então, a gente sabe, vou fazer aqui no cantinho direito, ó, que x mais x, 2x mais y, tem que dar 100%. Então, tem que dar 100. Aqui está representado na forma percentual, tá? Aí eu não posso colocar essa equação aqui que eu acabei de encontrar, aqui de baixo, né, do jeito que ela está aqui, porque ela está na forma decimal, né? E aquela lá de cima está na forma percentual. Então é melhor trabalhar com números inteiros, né, pessoal? Como é que eu pego um número em forma decimal e transformo em porcentagem? Basta que a gente multiplique tudo por 100. Então eu vou multiplicar toda essa expressão aqui embaixo que eu encontrei por 100. Aí eu vou andar duas casas. O 0,15 vai ficar 15, então estou colocando lá em cima, 15x, mais o 0,05 vai ficar 5 e o 6 vai ficar 600. E aqui a gente tem um sistema, né? Para resolver um sistema, você pode isolar uma letra. Aqui, se você fosse fazer isso, seria interessante isolar a letra y, né? Você isola uma letra em uma equação e joga em outra. Aqui eu vou utilizar um método diferente, que é olhar para esse y aqui. Eu tenho 5y e y. Então, basta que na primeira equação eu multiplique tudo por menos 5. Por quê? Porque o que é y vai virar menos 5y. E quando eu somar com a equação de baixo, corta, tá? Então, toda a primeira equação vai mudar. 2 vezes menos 5 vai ficar menos 10. Então, menos 10x. Y vezes menos 5 vai ficar menos 5y. E 100 vezes menos 5 vai ficar menos 500. Notem que a segunda equação eu não mudei. Então, é 15x mais 5y igual a 600. Aqui eu somo tudo, inclusive o nome desse método é método da soma, tá? Que eu estou utilizando para resolver esse sistema. E a ideia agora é essa, aqui ficou 5y e menos 5y. E aí, quando somar isso, eu sei que um anula o outro, né? Então, aqui eu só vou ter, de fato, 15 menos 10, que é 5, no caso 5x, né? Igual a 600 menos 500, que é 100. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 5. Então, x vai ser igual a 20. Lembrando que, como está em número percentual, significa 20%, tá? Então, x é 20%. Como no nosso quadro lá, vamos voltar no quadro, né? Bem, aqui já dá para saber que a alternativa é a letra C, né? Mas vamos só concluir aqui. Como no quadro eu sei que aqui é x, então isso é 20%. Lá embaixo também vai ser 20%. 20 mais 20 são 40. E y é 60. E esse resultado condiz com o que a gente tinha previsto, que a maioria das pessoas tinha que ser realmente na faixa do meio, entre 24 e 60. Tá? Porque eles leem lá 5 minutos, está próximo da média geral, que é 6. Então é isso daí, pessoal. Uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas qualquer dúvida pode estar aí nos comentários, beleza? Só uma curiosidade, se você é de Pernambuco e está assistindo esse vídeo, a prova do SSA da UPE, especialmente da terceira fase, às vezes gosta de cobrar questões de média desse jeito, tá? Envolvendo porcentagens aí, então fica ligado, beleza? Então valeu, pessoal, e até a próxima questão.